Senhor, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela tua graça e pelo teu amor demonstrados constantemente, Pai, em nossas vidas. Nesse momento, Pai, queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração, ao coração da tua igreja, que o Senhor, os nossos corações, nossos ouvidos estejam voltados exclusivamente para essa palavra, Pai, para esse culto que está sendo oferecido aqui por meio de Cristo. Fala ao coração da tua igreja, Senhor Deus. Fala profundamente, Senhor Deus, ao coração da tua igreja, que, Senhor, com cada pregação, cada ensino, o Senhor esteja criando, Senhor Deus, em nós a imagem de Cristo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 15. Agora, os versos finais dessa subunidade, que começou no verso 20 e se encerra aqui no verso 29. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 15, 28 e 29. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda a maldade. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Como nós falamos anteriormente, esses versos eles encerram a subunidade que vai do verso 20 ao verso 29, que aborda as consequências da retidão e da perversidade. Esse seria o tema maior da subunidade. Dentro dessa subunidade nós temos alguns subtemas, como nós vimos no início dele, a alegria, né? A importância e a alegria da educação, né? E agora, fechando essa subunidade, que vai do verso 25 ao verso 29, nós temos o subtema que é o destino do justo e do perverso, contemplando o contraste entre eles, tá? Dessa primeira coleção, que engloba a primeira coleção, que inicia no capítulo 10 e termina, acho que no capítulo 22, 15, né? 15, e de 15 a 22 começa uma outra sessão, que fala exclusivamente, o capítulo 10 fala da oposição entre o justo e o perverso. Por isso os versos em antítese, versos em que os paralelos, não são sinonímicos, mas são antitéticos, ou seja, opositivos. Nesses últimos versos nós estamos vendo o envolvimento do Senhor ao preservar os retos e a rejeitar os perversos. O verso 28 e o verso 29 é o que nós queremos desenvolver agora, estão mais diretamente ligados pela oposição dos termos que nós temos aqui, justo e perverso. O coração do justo medita no que há de proceder. Verso 29, o Senhor está longe dos perversos. Verso 28, segunda parte, mas a boca dos perversos transborda maldade. Verso 29, mas atende a oração dos justos. O verso 28 está contrastando aqui a fala, o discurso desses dois tipos éticos opostos, os justos e os perversos. E o verso 29 apresenta a razão teológica para ser reto e não perverso, a saber, que na aflição o Senhor salva os retos e não ouve os perversos, ou seja, os rejeita. E o que nós vamos ver aqui são os motivos para isso. Porque o Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração do justo. E aí a gente poderia tentar responder com os próprios versículos, que o justo medita naquilo que quer responder, mas a boca dos perversos transborda a maldade. Por isso esse afastamento. É muito interessante, aqui no caso ele está colocando algo pontual, mas é muito interessante nós vermos lá no Provérbios capítulo 1, no prólogo do livro, no verso 24 a 31, nós temos os motivos pelos quais o Senhor atende a oração do justo e rejeita, está longe daqueles que são perversos.
Nós cremos aqui que só existem justos aqui nesse lugar. Salomão está se dirigindo a seu filho, literalmente no seu entendimento, porque ele era um homem justo. A palavra de Deus aqui está se referindo ao povo de Deus, ou na concepção judaica, o mestre aqui está se dirigindo ao discípulo. Se eles estão se dirigindo a esses homens, qual é a necessidade de falar sobre isso? São várias necessidades, e uma delas é que esses que estão na outro lado, na outra ponta como nós, vejamos essas coisas e fujamos dela, escolhendo um caminho, que é o caminho da retidão, da justiça e da verdade. Vejam o que Provérbios capítulo 1, verso 24 a 31 vai nos dizer. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houvesse quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. O desprezo do Senhor pelo perverso tem um motivo, e o motivo é que o perverso despreza a Deus. Esse motivo está claro aqui. Verso 31: portanto comerão do fruto do seu procedimento, e dos próprios conselhos se fartarão, porque rejeitaram o conselho do Senhor, Se fartam dos seus conselhos porque rejeitam o conselho do Senhor. Querem andar e viver nesse mundo conforme a sua vontade, conforme o seu entendimento, conforme a sua inteligência. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Perceba que esses dois versos, o verso 28 e o verso 29, apresentam o motivo da rejeição do perverso e da atenção de Deus para o reto, como nós estamos vendo aqui no verso 28 do capítulo 15. O Senhor não atende a voz do perverso porque ele não atende a voz de Deus. O Senhor se distancia do perverso porque o perverso se distancia dele. É só nós lembrarmos do que nós temos visto aqui à noite na pregação de Marcos. Os fariseus rejeitando a Cristo. E a sua rejeição é o motivo pelo qual o Senhor os rejeita. Vamos ver aqui em especial esses motivos pelos quais, ou um deles, o Senhor está longe dos perversos. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos perversos transborda a maldade. Esse verso aqui, ele carrega sobre si tudo o que essa sublimidade fala em relação ao coração do homem, pois é a conclusão final dessa sublimidade, reiterando o que o verso 26 nos diz: abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. Nós vimos que esses desígnios ou planos têm origem no coração do homem, que o coração do homem também é a fonte da cobiça e da generosidade. Verso 27: o que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. E é a chave também, o coração também é a chave para se dar respostas boas e eficazes, como nós vemos aqui no verso 23 desse capítulo, que diz assim: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra do seu tempo quão boa é. Nós vimos na exposição de Marcos capítulo 7, verso 14 a 23, que o nosso coração é o
principal, é a nossa principal fonte de contaminação e de impureza diante de Deus. Mas vimos também que é a fonte da habitação do Espírito no homem justo. Por isso o coração do justo medita no que há de proceder. O verso nos diz que o homem justo pensa e reflete naquilo que ele vai falar. A expressão aqui, que foi traduzida por meditar no original, tem o sentido de ponderar, refletir, meditar, ou seja, pensar exaustivamente sobre determinada coisa para depois se pronunciar. É interessante perceber que as palavras perversas são apresentadas nas Escrituras como procedentes do coração, como a sua fonte. Isaías 53:19, ele vai dizer assim: como prevaricar e o mentir contra o Senhor, o retiramos-nos do nosso Deus, e retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar a opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Mas a Escritura também vai dizer que a língua é um instrumento a executar essas palavras vindas do coração. Isaías 59, verso 3 ainda diz assim: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ou seja, a Escritura está mostrando que a fonte de tudo é o coração. A fonte de tudo é o coração. Abra o Salmo 119, verso 14 e 15. Eu vou pedir para um diácono pegar água aqui para mim, porque amanheci hoje rouco, e começar a falar aqui, eu não quero perder minha voz. Obrigado. Salmo 19, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Perceba aí como o salmista coloca o meditar do coração e as palavras de sua boca como que relacionadas diretamente. Aqui o salmista deseja que não somente suas palavras sejam agradáveis a Deus, mas também seus pensamentos. Obrigado. Fazendo uma relação direta entre essas duas coisas. Ou seja, o justo é aquele que pensa antes de falar e pondera, mede suas palavras, pois o discurso refletido, pensado, contrasta radicalmente com as palavras precipitadas, como nós vemos aqui e nas Sagradas Escrituras e alguns textos. Abra aí comigo, Provérbios capítulo 19, verso 2. Veja o que a Escritura vai dizer: não é bom o homem proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Provérbios 29, 20, abra aí na sua Bíblia. Veja o que a Escritura vai dizer: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Mais esperança há para o insensato do que para ele. Olha, sinceramente, esse texto aqui é terrível, porque o insensato aqui é um homem ímpio, é um homem perverso, é o degenerado aqui em Provérbios. E a Escritura está dizendo que há mais esperança para ele do que para um homem que não consegue dominar suas palavras. Veja o que Eclesiastes capítulo 5, verso 2 e 6, quando fala da loucura dos votos precipitados, ele diz, Eclesiastes 5, 2 e 6 diz assim:
Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Como muitas vezes o nosso julgamento ele é precipitado porque nós não conhecemos toda a situação. E é engraçado porque nós temos uma característica humana de julgar e medir todas as coisas. É uma característica do raciocínio. Nós não agimos por instinto, nós não somos animais. O homem não é um animal racional, como diz Aristóteles. O homem é a imagem de Deus. Na minha vida, meus irmãos, eu tenho aprendido algumas coisas, se é que tenho aprendido. E já passei por muitas situações, que muitos aqui de vocês já passaram. Mas uma das coisas que eu descobri, que é uma das verdades mais profundas, acho que, da vida do ser humano, é que nós não temos condição de julgar um fato que nós não vivenciamos. É muito difícil. É muito difícil. Não conhecemos todos os detalhes. E às vezes proferimos determinadas coisas sem conhecer profundamente o assunto. Isso é uma característica nossa, né? De querer falar das coisas, querer dar a sua impressão. Mas quando nós temos diante de nós o poder de julgar, ou estarmos numa condição de julgamento, nós precisamos tomar cuidado, porque até mesmo dentro da situação, vivenciando a situação, somos capazes de julgar de forma errada. É muito difícil, viu? E muitas vezes eu peço a Deus para não ser juiz em causa alheia. É muito difícil, porque nós nos precipitamos, nós não temos todos os dados, nós não somos oniscientes, e nós julgamos por aquilo que nós vemos. E eu não estou dizendo que isso é errado, para aqueles que têm o poder e estão na condição de fazer isso. Nós vemos as evidências, mas aqueles que não estão na posição de julgar uma causa, meu conselho, fique fora disso. Fique fora disso, porque a nossa natureza é cruel, porque muitas vezes falamos de forma a não ponderar aquilo que estamos falando. A pessoa sábia, segundo esse verso, tem sempre uma resposta preparada, mas ainda assim pensa demorada e cuidadosamente sobre aquilo que diz e como vai dizê-lo. Veja o que Provérbios capítulo 15, verso 23 vai dizer: o homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Veja que Provérbios 15, ainda dentro desse capítulo, verso 2, vai dizer: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos sensatos derrama estultícia. E aí Matthew Henry vai comentar o seguinte em seu comentário sobre esse verso. Ele vai dizer assim: um homem bom prova ser sábio com o bom controle de sua língua. Aquele que faz isto é um varão perfeito, como cita Tiago no capítulo 3, verso 2. É parte do caráter de um homem justo que, convencido da importância que deve dar às suas palavras
e da boa ou má influência que elas têm sobre os outros, deve se preocupar em falar sinceramente. É o seu coração que responde, isto é, ele fala o que pensa e não ousa falar outra coisa, ele fala verazmente segundo o seu coração, ou seja, ele fala a verdade. Salmo 15, verso 2 vai dizer isso, sobre o cidadão do céu. Mas como a própria Escritura diz, cuidado ao falar a verdade, porque falar a verdade de modo irrefletido, ou seja, no momento inoportuno, você estará destruindo e não edificando alguém com as suas palavras. Por outro lado, nós estamos vendo aqui que a boca dos perversos transborda maldade. Nós temos aqui o contrário oposto de tudo que se vê no homem justo e reto. Eles são completamente antagônicos. O justo pensa no que vai falar, o homem ímpio expõe todo o seu amargor e fel que existe no seu coração por meio da sua boca. Provérbios capítulo 13 vai dizer assim: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Perceba aqui nesse verso, a boca dos perversos transborda. A palavra transbordar aqui no original tem o sentido de jorrar, transmitindo a ideia de algo ininterrupto, que vem de uma fonte inesgotável. Por isso Tiago vai dizer que o homem que controla aquilo que ele fala é um varão perfeito. E muitas vezes nós agimos assim, né? Às vezes em discussões familiares, marido e esposa, pais com filhos, estamos espraiando toda a nossa loucura, porque não estamos pensando naquilo que falamos. Esse provérbio aqui, ele toma por certo que os retos são prudentes, que olham cuidadosamente para um fato ou uma questão e não se desbocam falando irrefletidamente. Ao contrário dos perversos, que desejam apenas expressar sua maldade, conforme a Escritura fala nesses versos de Provérbios capítulo 29, abra aí, verso 11 e 20. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio afinal lhe reprime. E Eclesiastes capítulo 10, o verso 20 de Provérbios capítulo 29 diz assim: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Nós já acabamos de ler. Maior esperança há para o insensato que para ele. Eclesiastes 10, 12 a 14 diz assim: nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele. Às vezes nós não conseguimos captar o que a Escritura fala a nosso respeito, fala a respeito do coração do homem. E às vezes ficamos numa encruzilhada. Como é que é isso? Como é que funciona? Funciona da seguinte forma: nós temos um coração corrompido. Apesar do nosso coração estar sendo transformado num coração completamente de carne, nosso coração é um coração corrompido. Mas ele está falando insensato, mas eu estou agindo como insensato. Se você, meu irmão, todas as vezes que você está numa situação difícil, você age assim, porque nós não somos todo tempo assim, né? Você age assim, você é um insensato. Se de cada 10 momentos como esse, 9 você fala dessa forma, você é um insensato.
Se todas as vezes que você ficar nervoso e você perde a sua compostura, você é um insensato. Eu já tinha falado isso aqui várias vezes, mas o pastor Paulo Júnior falou com muito mais propriedade quando falou sobre a questão da submissão feminina. E quando a Escritura fala sobre submissão feminina, estou falando para dar um exemplo claro. Submissão feminina não é aquela atitude que a esposa tem de obediência ou concordância com seu marido. Em horas em que você ou em que ele age errado, ou melhor dizendo, em situações difíceis. É nessa hora que Deus chama você a ser submisso. Porque em situações que você concorda, em situações tranquilas, é fácil. Eu concordo, eu vou me submeter. Mas quando discordamos, você mostra a sua submissão seguindo os passos do seu marido, daquilo que ele está dizendo. É lógico quando esse está de conformidade com a palavra de Deus. Quando ele não está exigindo nada de você que seja impuro, que vá contra a sua honra, a sua integridade e a sua santidade. Isso é submissão. Foi o que Sara fez lá em 1 Pedro. Eu estou dando esse exemplo porque é um exemplo fácil. Diz que ela chamava Abraão de Senhor. E é interessante, se for ver a vida de Sara, Abraão pisou na bola com ela 2 vezes. E é assim, quando os maridos pisam na bola com as suas esposas, né, elas se rebelam contra ele. Mas não pode ser assim. É nesse momento que você tem que se submeter. Isso é submissão. Se você não faz isso, você é uma mulher insubmissa. Vou dar outro exemplo. Quando o Senhor Jesus lança uma iscazinha de peixe para o peixe, o peixe come, ele está junto, acho que Pedro, aí ele pega e tira o estáter. Tira o estáter. E dá esse estáter para o governo romano, estava sendo cobrado, e ele pergunta aos discípulos: uma situação como essa, né? Que se junta àquela quando os fariseus perguntam, né? Se era justo dar imposto a César. Ele reconhece que os impostos eram injustos, mas que era obrigação dele pagar imposto. Ele vai e entrega o imposto e pergunta para Pedro: de quem que eles cobram? Dos filhos ou dos estranhos? Dos estranhos. Mas para testemunho nós temos que pagar o imposto. Se eu não pago o imposto, eu sou ladrão. É simples. É simples. É simples assim. Por quê? Porque em outras circunstâncias eu tenho prazer de pagar, estou sendo mas quando isso cria para mim uma dificuldade, eu mostro realmente quem eu sou. Tudo aquilo que eu disse anteriormente cai por terra. No nosso contexto aqui, tudo aquilo que eu disse anteriormente cai por terra. Por quê? Porque eu sou um homem que não sabe controlar a sua língua, a minha língua. Porque em todos os eventos da minha vida eu ajo dessa forma. É um exemplo que o Rodrigo gosta muito de dar, que é o do carro com o pneu furado, uma viagem. Uma viagem de 10, 15, 20 mil quilômetros, sei lá. Você vai furar o pneu numa hora, mas daqui a lá, a cada 10 quilômetros, 20 quilômetros, 100 quilômetros, você furar um pneu, alguma coisa está errada. É porque aquele pneu não presta. Nós, às vezes,
suavizamos muito essa realidade. Mas é nessas horas que nós mostramos quem nós somos. A palavra de Deus está dizendo que o homem prudente, ele não é precipitado nas suas palavras. Muitas vezes nós somos, mas nós não podemos ser reconhecidos dessa forma. Nós não podemos ser reconhecidos como pessoas precipitadas, como pessoas grosseiras, como pessoas insensíveis, por mais que todas essas coisas nos toquem, e muitas vezes nós somos assim. E aí temos que recorrer ao trono da graça, pedindo perdão pelos nossos pecados. Mas se o nosso comportamento é sempre assim, alguma coisa está errada. E o que está errado? Eu não sou um crente. Eu estou precisando me arrepender de um pecado crônico na nossa vida e converter os meus maus caminhos. Não existe perfeição absoluta nem no meio dos crentes, mas existe aquilo que caracteriza você. O que é que caracteriza você? Sonde o seu coração. Aqui nós estamos falando de um aspecto. A boca dos perversos transborda a maldade. Isso é característica do homem insensato, do homem ímpio. Mas o justo não é assim. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio reprime. Os dois estão irados, mas um expande a sua ira, outro não. Como ele diz aqui em Eclesiastes capítulo 10, verso 12 a 14, as primeiras palavras da boca do tolo são estutícia, e as últimas loucura. O estudo multiplica as palavras, né, que o homem não sabe o que sucederá e quem lhe manifestará o que será depois. Por vezes vemos pessoas que só querem ferir com palavras duras, que nos machucam, e faz isso de propósito, às vezes sem pensar, mas às vezes de propósito, que ferem nossos brios, até a nossa honra. Mas de forma alguma, como crentes que somos, podemos revidar na mesma moeda. A palavra branda desvia o furor, Provérbios 15:1, mas a dura suscita ira. Os retos aqui são apresentados como aqueles que têm autocontrole e não reagem de acordo com as suas emoções, ao contrário dos perversos que desejam apenas expressar a maldade. Quem aqui nunca sentiu o gosto de ferir com palavras? Levanta a mão. Eu. Ou melhor, ferir com palavras, né? Ao contrário, não ferir, não ferir. Eu. Como é prazeroso isso. Você está diante daquela pessoa e derramar sobre ela o fel das suas palavras, porque você se sente irado, injustiçado e deseja expressar por meio da sua boca tudo aquilo que fere, que machuca, que toca num ponto sensível. Quem aqui nunca fez isso? Agora nós não podemos fazer assim. Nós devemos reconhecer o nosso pecado e abandoná-lo. O sábio reprime, o insensato expande. Veja o que a Escritura vai falar sobre isso, sobre essa diferença do justo e do perverso com relação ao seu discurso. Provérbios 10:32, os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios, verso 2, adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estupidez, estultícia. Provérbios 16:32, melhor é o longânimo que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade.
A Escritura está dizendo aqui que os perversos ponderam como espoliar e destruir outros com sucesso. Por isso o Senhor está distante deles, e por isso também nós devemos estar distantes deles. Veja o que a Escritura fala em Provérbios 24, 1 e 2. Não tenhas inveja dos homens malignos, não queira estar com eles, porque o seu coração maquina a violência e os seus lábios falam para o mal. Veja mais uma vez a relação que se faz entre as palavras e o coração, porque é por meio de nossas palavras e procedimentos que podemos perceber o que está no coração de um homem. Matthew Henry vai dizer que o ímpio prova ser um tolo pelo fato de que nunca presta atenção ao que diz, mas a boca derrama em abundância as coisas más para a desonra de Deus e da religião, sua própria vergonha e sofrimento para os outros. Sem dúvida, é um mau coração que transborda o mal. Queridos, se nós temos prazer nisso, e essas coisas se manifestam na nossa vida todo o tempo, reveja a sua fé e a sua religião, ou porque você está demonstrando ser um perverso, ou porque você está alinhando pecado no seu coração. Não há uma terceira opção. Ou porque você é um homem perverso, ou porque você está alimentando pecado no seu coração. O verso 29 representa o final dessa subunidade, e agora ele deixa de falar das pessoas e passa a falar de Deus nessa relação, dando a razão teológica para as afirmações anteriores, ou melhor, para essas afirmações do Senhor está longe dos perversos e atender à oração dos justos. E aí a gente vai ver um provérbio aí, como a gente fala, impreciso, né? Quando é que é um provérbio impreciso? Quando eles não estão em relação sinonímica direta, ou quando essa relação paralelística não é opositiva diretamente, né? O Senhor está longe dos perversos, mas está próximo dos justos. Mas é o que se subentende aqui. O Senhor atende a oração dos justos por causa da sua proximidade, e o Senhor não ouve a oração dos perversos, o clamor dos perversos, por causa da distância entre eles. Perceba aqui a nossa realidade. O Senhor se aproxima para as orações dos retos, volta o seu devido ouvido para o seu clamor, volta-se para aqueles que têm prudência no falar, conforme o texto do Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que invocam, o invocam de verdade. E é interessante porque existe uma verdade aqui por trás, que não está sendo dita claramente, mas que nós já falamos isso anteriormente em outras pregações. As dificuldades, os problemas, as tentações nos aproximam de Deus. Perceba que a Escritura vai falar que o justo busca o Senhor no seu clamor, busca o Senhor clamando, melhor dizendo. Porque as dificuldades, sejam nossas ou sejam o nosso exterior, seja o nosso pecado, e aqui o nosso pecado, vai nos aproximar de Deus. Como assim? Porque nós vamos ver o nosso pecado, nós vamos ter ódio daquilo, e nós vamos buscar a presença de Deus para o Senhor transformar o nosso coração naquele aspecto. Eu me lembro uma vez na minha vida, eu tenho, assim, vamos dizer assim, a fama entre familiares, ser uma pessoa que perdoa fácil. Mas isso é uma grande mentira. Grande não, né? Vamos dizer, não é uma grande mentira, mas não é uma verdade absoluta. Eu tive situações em minha vida que eu tive que orar para Deus colocar perdão no meu coração.
para que eu pudesse perdoar uma pessoa. Porque eu não tinha vontade de perdoar, eu não tinha disposição de perdoar, e eu precisava perdoar, pelo menos no meu coração. Se essa pessoa não viesse falar comigo, eu nunca ia manifestar o perdão de Deus na vida dela, e isso impactaria a vida dela, mas o meu coração devia estar disposto, mesmo que essa pessoa não viesse a mim pedir perdão, a perdoá-la, e isso ia impactar a minha realidade, não a dela, pelo menos nesse momento de separação, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu não tinha disposição, porque a pessoa me fez mal, mas aquilo iria consumir a minha alma, aquilo gerava em mim um sentimento de ódio, e poderia gerar outras coisas. Isso é muito comum, né? Alguém faz alguma coisa contra nós, a gente sente isso, principalmente quando é algo sério. O mundo tem uma frase: o tempo é o senhor de tudo, e essa é uma meia verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo usa o tempo para trabalhar no nosso coração. Essa é a grande verdade. O tempo muda as coisas só quando o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração para isso. Perto está o Senhor dos que invocam, de todos os que invocam em verdade. Esses, por sua vez, que se mantêm afastados do procedimento dos perversos, que falam coisas de maneira destrutiva com o seu próximo, esses são aqueles que, aqui o livro de Provérbios está nos dizendo que o Senhor ouve o seu clamor. Abra Salmo 34, versos 6 a 9. Vamos ver esses versos falando do Senhor em relação ao ouvir, ao atender. Veja aqui: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede como o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele se refugia. Temei o Senhor, vós todos os santos. Pois nada faltam os que o temem. Veja os versos 15 a 17. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Veja o que diz a Escritura, nos versos 18 a 20, ainda nesse capítulo: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas livra, preserva de todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O motivo teológico para se aproximar e ouvir a oração do justo é porque eles temem e amam o Senhor, porque demonstram o seu temor por meio do seu procedimento santo, que aqui é demonstrado por meio de um clamor de quem confia inteiramente no Senhor e deposita sua total confiança nele. O verso 29, ele vai dizer: o Senhor está longe, o Senhor está longe dos perversos. Estar longe dos perversos significa que a sua presença beneficente está distante deles por causa dos seus pecados. E o texto de Salmos, abra Salmos 73, 27, vai mostrar isso. Esse é um salmo bem emblemático, onde o justo começa a olhar com os olhos desse mundo para os perversos e tem inveja deles. Por isso a Escritura vai dizer: não tenhas inveja do homem perverso. Veja o que diz o verso 27: os que se afastam de ti, eis que perecem.
tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. O salmista vai dizer que andará sempre na contramão do mundo, no qual os homens perversos continuarão com as suas obras mais, se distanciando de Deus. Mas ele diz que sempre se achegará ao Senhor, confiando seguramente nele, sabendo que ele continuará a sustentá-lo por suas mãos, dependendo exclusivamente da graça de Deus. E aí, queridos, esse salmo vai nos ensinar a desviar-nos o olhar de pessoas e afeições e de outros objetos e nos revolvermos exclusivamente para Deus. É isso que o Salmo 73 vai dizer. Pois depois que nós nos voltamos para Deus, nós devotando assim exclusividade a Ele, nunca faltará motivos para louvá-lo, uma vez que Deus jamais frustra a esperança que o seu povo deposita nele. Perceba essa expressão, quanto a mim, nesse salmo, que demonstra claramente a total oposição e diferença do justo em relação ao perverso, que nós estamos vendo aqui em Provérbios capítulo 29. Veja que aqui em Provérbios 29, 15 e 29, a antítese imprecisa, longe dos perversos, e atende a oração dos justos, nos diz que Deus é inacessível ao homem perverso e que faz ouvidos moucos para os seus clamores. Olha o que o verso 8 vai dizer do capítulo 15 de Provérbios: sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu consentimento, é o seu contentamento. Capítulo 28, verso 9: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Muitas vezes nós olhamos o livro de Provérbios e achamos que eles estão falando de um homem que está dentro da aliança e um homem que está fora da aliança. Mas não. Eu não sei se vocês já perceberam, como em exposições passadas, nós temos aqui o justo que permanece na aliança e o perverso que quebra a aliança com seu Deus por meio do seu procedimento. Veja o que Isaías, o profeta Isaías, vai dizer como boca de Deus: pelo que quando estendei as mãos, esconde de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Mas o que oferece o seu ouvido exteriormente e responde interiormente à oração dos retos é Deus. E por quê? Porque esses estão perto e se aproximam dele por meio de sua vida de fé. E aí Isaías 55, no verso 6 e 7, vai dizer isso: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. É interessante perceber que o livro de Provérbios, ao falar dos perversos, não os vê se arrependendo, pois se fizessem isso, seriam retos. E é para isso que a Escritura se volta para a sua igreja, para que eles, vendo o seu espelho na pregação da palavra, no ensino, venham se arrepender e mudar o seu comportamento, porque estão agindo como tolos, insensatos, com aqueles que estão caminhando para o inferno. A Escritura vai mostrar diversas declarações de homens pedindo a presença de Deus, porque isso representava esse desejo, essa solicitação, representava a comunhão que esse homem tem com Deus, o seu anseio por Ele. Como por exemplo,
Êxodo capítulo 33, verso 15, quando Moisés diz assim: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esse é teu povo. Respondeu ele: a minha presença será contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. O Salmo capítulo 10, verso 1 diz assim: porque Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação. Era o coração de um homem que estava sendo esmagado pelos seus inimigos. O Salmo 22, verso 2 e 3, que diz assim: Deus meu, clamo a ti e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. E o Salmo 119, verso 15: apartai-vos de mim, malfeitores, quero agradar os mandamentos do meu Deus. Declarações como essas na Sagrada Escritura, acerca da presença ou da distância do Senhor, nós vamos perceber que não são declarações que restringem a onipresença divina, mas são declarações religiosas sobre a disponibilidade do favor de Deus. Como um Pai amoroso, Deus tem prazer em ouvir as nossas orações e atender às nossas súplicas. E ao buscarmos ao Senhor, nós estamos mostrando a justiça que não está em mim, que não está em você, mas que repousa sobre Cristo. Veja que abra em Mateus capítulo 7, do verso 7 a 10, eu já estou terminando. Diz assim a palavra do Senhor: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste, que está nos céus, dará boa coisa aos que lhe pedirem. No contexto desse provérbio, peça a Deus, peça a Deus, para que o Senhor esteja dando sabedoria, para que você seja ponderado, não em momentos de tranquilidade e descanso, mas em momentos de tribulação, em momentos em que o velho homem quer ressurgir, e é nesse momento que ele quer ressurgir, e muitas vezes esse velho homem, ele está se escondendo atrás das vestes do novo homem, e quando chega o momento certo, ele pula para fora. Peça ao Senhor, peça ao Senhor. Hoje à noite nós vamos falar sobre oração, o texto de Mateus. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou dizer porque eu sou pai. E que essa foi a segunda melhor dádiva que eu recebi na minha vida, tirando a salvação, porque elas são todas decorrentes dela. A salvação é algo ao concurso na nossa vida. A primeira foi ser esposo, a segunda foi ser pai. E a imagem que nós temos de um pai é de Deus. E um pai jamais rejeita o pedido de um filho. E eu não estou pedindo, e esse pedido, entendam, não é um pedido pecaminoso, é um anseio da alma do filho. É um anseio legítimo
É um anseio justo, é um desejo que o pai gostaria de ver no coração do filho. Esse desejo jamais será rejeitado, jamais. O Senhor vai ouvir. Como ouviu a oração do filho, a oração de Cristo foi ouvida e foi respondida. E por mais que o que ele pedisse era passar por aquele momento, se fosse possível era tirar esse cálice, não é possível. Mas ele diz: eu te darei com isso todos os despojos. Com isso você vai destruir todos os seus inimigos, os nossos inimigos, e eu lhe darei a vitória. Deus ouviu a oração do filho e abençoou o seu sofrimento. Veja o que Salmo 18, verso de 1 a 6 vai dizer: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de piedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. E aqui nós temos uma imagem do sofrimento de Cristo. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor se penetrou nos ouvidos. A Escritura vai dizer que a oração de Cristo foi ouvida, e Deus trouxe a vitória por meio do seu sofrimento na cruz. Não existe nada que você peça a Deus que for da vontade dele, ou seja, que seja santo, justo e bom, que você não receba. Não há. Às vezes, como o texto da Escritura vai dizer, ele é demorado, né? Ali no juízo iníquo, possa parecer aos nossos olhos demorado, possa parecer, porque não é. Mas ele responde, porque é filho. Ele se compadece, porque é filho. Quando eu olho esse texto, a primeira coisa que eu me lembro, que vem na minha mente, é um homem e sua esposa em uma discussão. Eu falo isso porque eu vivi isso. A gente vive essas coisas no casamento. Muitos até vivem com os filhos. Eu nunca vivenciei isso com os meus filhos dessa forma. Mas com a minha esposa, às vezes falar coisas que magoassem e ter esse objetivo no coração. Porque você quer se defender, porque você quer mostrar para aquela pessoa que ela é errada, ou tão errada, ou mais errada do que você, e que é justo você estar agindo assim. Esse é pecado. Esse é pecado. E nós precisamos aprender, exercitar, que em momentos como esse, a nossa palavra vai edificar, a nossa palavra vai trazer salvação, vai quebrar os ossos, porque foi uma palavra branda, amorosa. Peça a Deus tudo que for para a sua salvação e para o controle do Espírito Santo na sua vida, domínio do Espírito Santo na sua vida. Peça a Deus, porque Ele vai conceder. Porque Ele vai conceder. Vamos orar. Senhor Deus Pai, queremos
te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Uma palavra que mexe com todos nós, ó Pai, porque fala da nossa realidade e fala das coisas que nós precisamos lutar nessa vida, Pai. Nós não podemos nos entregar e deixar que as coisas sejam da forma como são e achar que estamos em comunhão com o Senhor. Senhor, trata o nosso coração, porque nós não somos perfeitos. E apesar de tudo, Senhor, o Senhor tem dedicado, Pai, o seu amor para conosco. Que esse amor possa nos tocar de tal forma, Pai, que ele gere em nós, ó Pai, o mesmo sentimento, a mesma disposição que Deus tem para conosco, de compaixão, de misericórdia e de graça. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.